Quem é a besta de 7 cabeças? A besta que tem 10 chifres, a besta que está em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Então foi essa pergunta que os irmãos fizeram aqui no canal, para que eu falasse dessa besta e explicasse essa besta de 7 cabeças, como ela surge, o que ela representa. Então hoje no vídeo nós vamos falar sobre a besta de 7 cabeças. Vamos mostrar como ela surge, o que ela é, o que ela significa, o que ela está mostrando nesse mundo agora, final, nos últimos dias, porque Apocalipse quer dizer revelação, queridos irmãos, revelação. O Senhor está revelando em Apocalipse. Alguns irmãos falam: para que vocês querem estudar escatologia? Isso é uma bobagem. Vai acontecer do jeito que o Senhor quer. Mas quando eu lembro dos profetas, Jeremias, Daniel, ele quando está terminando os 70 anos quase, ele fica preocupado com o tempo e ele lembra os escritos do profeta Jeremias. Então ele vai, pega as escrituras, os rolos, melhor, que o profeta Jeremias havia escrito através do seu escriba, e ele vai ler. E aí ele tem o entendimento do que vai acontecer para o seu povo. É a mesma coisa. Apocalipse é um presente de Deus para nós. Apocalipse é o amor do Senhor para com o seu povo dos últimos dias. E lá em Apocalipse já diz: bem-aventurado aquele que se atenta para esse livro. Então, irmãos, o Apocalipse, as revelações do Senhor para nossas vidas nesses tempos finais é importantíssimo. Mas é claro que as pessoas têm direito de não desejar conhecer. Mas para entender Apocalipse, você precisa entender todas as escrituras, de Gênesis até os profetas Salmos. Porque Apocalipse vai concretizar com o que você aprendeu ao longo do tempo. Aí tem pessoas que dizem assim: não, pega só o Novo Testamento e lê. Não vai ter revelação, não vai ter entendimento. Porque Apocalipse está revelando toda uma história que vem passada. E hoje nós vamos ver a história da besta. Porque a história da besta está revelada no passado. Através aqui de Apocalipse nós vamos ver como ela vem revelada através do tempo. Aqui em Apocalipse 3 está escrito assim: e eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres havia diademas, ou seja, havia coroas. Elas tinham sido coroadas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Ou seja, na cabeça ela estava blasfemando. Estava escrito algo que era uma blasfêmia ao Senhor. Não vamos falar sobre isso hoje. E a besta que via semelhante ao leopardo, os seus pés como os de um urso, e a sua boca como leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Então aqui a gente vai parar para entender essa besta. Na verdade, quando nós chegamos aqui na revelação, nós estamos falando de João. E João conhecia muito bem as Escrituras. Ele era um judeu que frequentava os conhecimentos, ele estava ali conhecendo, conhecia muito bem as Escrituras. Quando está falando isso aqui, João já entendeu. Então, quando está falando da besta, nós vamos ter que ir ao livro de Daniel, porque é ele que vai falar de bestas. Por que besta? Porque é um governo, um império bestial, um governo de homem sanguinário, um governo de homem que traz destruição. Por isso que o Senhor fala besta, porque é um reino, império que vai trazer total destruição. Então, impérios de homens sanguinários.
cenários. Então ele começa a falar bestas. Só que ele fala que essa besta tem 7 cabeças. E aí quando ele fala, essa besta tem 7 cabeças, aí parece um animal mitológico, um dragão com 7 cabeças. E aí vocês vão ver que quando eu tento fazer um desenho de uma besta com 7 cabeças, me é dado um dragão com 7 cabeças. Um animal mitológico. Mas Deus quer falar de um animal mitológico, irmãos? É isso que Deus quer falar conosco? De um animal mitológico? Não, Deus não quer falar conosco de um animal mitológico. Deus está usando uma simbologia que foi dada ao profeta Daniel. Irmão, Apocalipse 13, de 2 a 1, ele está diretamente ligado com o profeta Daniel. Essas figuras de leão, urso, leopardo, está ligado, eles são pontos altos das profecias de Daniel. Quando você lê o livro de Daniel 7, de 1 a 12, você vai ver a história dessa besta. No livro de Daniel, depois vocês vão ler lá, que eu não vou ler para ganhar tempo, Daniel 7, vai falar que ele tem a visão da besta. E essa besta, ela representa 5 impérios. Aí quando você vai lá no livro de Daniel, Daniel 7, ele vai falar, tive uma visão. Aí quando você acompanha a visão dele, ele vai falar de bestas. E ele vai falar da Babilônia, dos medos persas, né? Ele vai falar da Grécia, de Roma. E ele fala que vê um animal terrível que ele não consegue explicar. Então ele tem a visão de animais. No decorrer do que ele vai falando e da história que se passou, você já sabe que cada besta que ele vê corresponde ao quê? A um império. Então, bestas corresponde a impérios. E é claro, se eu estou falando de impérios, eu estou falando de alguém que está ali como governante, como um imperador. Então, Babilônia terá o Nabucodonosor, Dário, Belsazar, então assim por diante, tem homens à frente. E aqui no livro de Apocalipse, ele está falando que existe essas 7 cabeças. Só que no livro de Daniel, Deus revela essas 5 bestas. E quando você começa a se aprofundar na história, você vai notar que essas bestas, elas estão ligadas diretamente a Israel. Todas as bestas estão ligadas a Israel, porque elas dominam sobre Israel. Quando chega no império, quando nós falamos de Daniel, nós vamos ver que nas histórias passadas, Israel já havia sido dominada 2 vezes. Por quê? Porque quando o povo tribal, porque quando o povo, ainda quando tribos, cai no Egito, eles vão ficar ali e vão se tornar escravos. Então, o Egito se torna o primeiro cativeiro da tribo de Israel, das tribos israelitas, né? Depois nós vamos ver que o reino se divide, né? Os reinos se dividem. Quando os reinos se dividem, queridos irmãos, fica o reino do norte e o reino do sul. Então, a Síria vem e leva o império, as 10 nações do norte, e é dissipada. Então, só aí nós tivemos 2 impérios. Depois nós chegamos em Daniel, ele vai falar de 5. Então, juntando todos os impérios, nós temos 7 impérios. Deus, através da sua sabedoria, nos revela. Olha só que coisa mais profunda, e muitos não querem entender e não querem saber disso. Nós teremos 7 cativeiros. O 7º império, ele é o 7º, ele é o 8º, porque aí ele terá algo muito especial. Mas Deus está falando que ao homem, ele está condenado a ter 7 impérios sobre ele. E depois disso, esses 7 impérios, que é representado pela estátua de Nabucodonosor, vem uma pedra cortada sem mão, você lembra? Tem que ir lá ler. Eu não vou ler para não estender o vídeo, que aí depois tem irmãos que ficam, fala muito, fica muito grande o vídeo.
É uma pedra que corta assim, irmão, cai aonde? Cai na cabeça? Não. Cai no peito? Não. Cai aonde? Nos pés. Por que cai nos pés? Porque os pés é o que existe no momento que vem o Rei da Glória. Porque essa pedra é o Senhor Jesus que vai cair nos pés dessa estátua e vai desmanchar tudo. Porque será o 7º império, o 8º império, né, que é a mesma coisa que vamos ver depois, e vai jogar essa estátua por chão. E aí, aqui em Apocalipse e lá em Daniel vai dizer, é chegado o reino do Senhor, todos os reinos serão entregues ao Senhor. Então nós temos 7 impérios para viver. Nós temos 7 cativeiros para chegar ao fim desta era. Termina tudo? Não. Começamos uma era com o Messias reinando, porque todos os governos, todo se dobrará aos seus pés e ele será o Senhor, Rei dos Reis. No final, então, nós teremos aqui, então, 7 cabeças. Porém, ele fala de 10 chifres. 10 chifres e 10 diademas. E aonde estão esses 10 chifres e aonde estão esses 10 diademas? Os chifres e os diademas correspondem aos pés da estátua. Depois eu vou falar só sobre os pés, que alguém falou, fala só sobre os pés, mas acho que já estou falando, né? Acho que já estou falando já, né, irmãos? Então, esses 10 chifres, essas 10 diademas estão para os pés da estátua, 10, que serão destruídos nos últimos dias. E quando o apóstolo João está tendo a revelação, ele vai dizer para a gente que toda essa besta, ela é uma mescla de leopardo, de urso, de leão. Por quê? Porque ela vai ter muitas coisas dos reinos passados. Terá coisa da Grécia, uma velocidade muito grande. Vai dizer que tem os pés do urso, um animal feroz que ninguém consegue dominar. E a boca de leão destruirá tudo que vem pela frente. Será algo destruidor. E não achando pouco esse animal, ele tem o poder do dragão. E ele tem um trono que é dado pelo dragão e grande poderio. Então, este reino, ele é diferente de todos, é o pior de todos. Por quê? Porque Satanás estará governando juntamente com este homem que estará nesse governo, nesse império, executando tudo que ele quer. Então, quando nós queremos falar da besta, do Apocalipse 13. Quando a gente quer falar de Apocalipse 13, nós precisamos de Apocalipse 17. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque Apocalipse 17, ele vai acrescentar a revelação. Olha aqui quando diz Apocalipse 17, 7. E o anjo me disse, olha, o anjo está falando com ele, está trazendo revelação. Não é para João, irmãos, porque João já morreu. Aí a pessoa fala assim, eu não quero saber. É para nós. E o anjo disse, por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é a mesma besta? 7 cabeças, 10 chifres. É a mesma. Então ele agora vai te revelar o mistério. João não está mais aqui. Então é pra gente, irmãos. E é a gente que vai ter que nos aprofundar daqui para frente se a gente quiser se livrar dessa besta e poupar nossas vidas por mais tempo. Essa é a verdade. E a besta que você está vendo, João, não é, meu Deus, isso aqui é uma luta, um quebra-cabeça. E há de subir do abismo e irá à perdição. Porque ele diz assim, aqui tem sentido e quem tem sabedoria. Então, ele está dizendo que é preciso ter sentido. Então, o que é ter sentido? É você usar do seu conhecimento, da sua sensibilidade para se aprofundar no texto. Então, vai depender de quê?
do seu esforço para entender o que é sentido, por sentido, vai depender de você. E tem que ter sabedoria, quer dizer, um amplo entendimento, e você vai ter que usar de um amplo conhecimento, diversos assuntos para entrar aqui. Aí você vai ver aqui, ó, as 7 cabeças são 7 montes. Aí a pessoa vai e fala, 7 montes, então 7 morros, 7 montanhas. Mas toda vez que a Bíblia fala 7 montes, está falando de quê? 7 poderes. Cláudia, pode ser 7 montes no lugar? Pode ser 7 montes no lugar. Mas o alvo principal, monte, é poder, porque estamos falando de império, nós estamos falando de governo. Então, as 7 cabeças são 7 montes, 7 governos, 7 impérios, porque eu tenho que lembrar da Babilônia, do Medo Persa. Eles eram montes, eles eram poderios. Babilônia, todos esses eram poderios. Eles governavam territórios imensos, então eles tinham poderio. E sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Por que são 7 reis? Por quê? Porque além de ser impérios, além de ser localidade, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego com Alexandre o Grande, Império Romano, além de ser impérios, ainda tem aqueles que governam sobre eles, que são reis. Então, são impérios com seus reis equivalentes. E aí ele diz, e também são 7 reis. 5 já caíram. Quem caiu? Aí você olha na nossa imagem aí que você vai ver quem caiu. Quem caiu? São 5 que caiu. Egito caiu. Assíria caiu. Babilônia caiu. Medo-Persa caiu. Grécia caiu. E nós estamos agora no 6º, que é a Roma. E aí ele diz, 5 caiu. Então, esses 5 caíram. E 1 existe. E quem existe? Se caíram, 5 caíram, então caíram esses que nós falamos, né? Babilônia, então já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Aí ele diz, 1 existe. Quem existe? Roma. Roma existe. Por quê? Porque é no Império Romano que o apóstolo está preso na ilha de Pátimo e está tendo essa revelação profunda para você. Então, ele está no Império Romano. Será que os irmãos estão conseguindo entender? Será que eu estou conseguindo explicar, irmãos? Vocês me perdoam aí que às vezes eu vou falando, às vezes uma palavra não sai muito boa, às vezes eu confundo a palavra mesmo, mas vocês vão corrigindo aí para me ajudar. Mas 5 caíram e 1 existe, que é Roma. Então as pessoas falam assim, porque o Império Romano vai voltar, o Império Romano vai voltar. Irmãos, podem voltar todos os impérios. Só o que não pode voltar é Roma, porque ele está falando. 5 reis caíram, 1 existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, o reino que virá, esse império que virá, ele vai durar muito pouco tempo. E aí ele vai falar assim, e a besta que era, já não é. Ela também é o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então, vamos parar a besta que ele está falando aqui, ele está dizendo que essa besta já existiu no passado. Um desses impérios que existiram no passado, que ele diz assim, uma besta era, então, e já não é mais. Então, dessas 6 bestas que nós estamos falando, ele está dizendo que ela já foi, mas não é mais. Porém, ela também será o 8º. Ela vai retornar e ser o último, o 8º final. E dos 7, ela vai à perdição. Então, essa besta, ela é um dos impérios que já governaram, que já oprimiram Israel. E ele diz que não é o que está no momento, que é Roma.
E aí ele diz que não é o que está... E aí ele diz, e são também... E é por isso que ele diz, 5 já caíram. 5 já caíram. Um existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Porém, este que vem, ele já existiu. E não é nesse momento. Mas ele será também o 8º. E dos 7 vai a perdição. Então ele está falando desses impérios que têm que oprimir Israel, que deixar cativo Israel. Falta só um. Porque no final, a última cabeça, ela tem 10 chifres. Só que esses 10 chifres estão mostrando que é um império que tem uma colisão. Eles estarão ligados, será uma colisão. E eles serão também o 8º rei. Por quê? Porque essa colisão vão se unir e vão dar todo o poder para a besta final. Então, por isso que ele é o 7º e fala que é o 8º. Por quê? Porque ele será essa colisão que vai dar o poder ao último governador da terra. Por isso que é o chifre pequeno. Por quê? Porque esta última cabeça, com esses 10 chifres, terá um menor que vem pequenininho e se tornará o maior de todo. E aí ele será aquele que governará até os últimos dias. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Olha ele explicando, irmãos, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então essa colisão, eles receberão poder por 1 hora, pouco tempo. Porque logo quem vai governar totalmente será um único governador. E este tem o mesmo intento, que é entregar o seu poder e autoridade à besta. Então, essa colisão, ela só tem um desejo na vida: entregar toda a autoridade, todo o poder a esse ser, que é o chifre pequeno, o iníquo, o homem da perdição, que a gente está falando já há algum tempo nesse vídeo. Então, queridos irmãos, tudo está ligado a Daniel aqui. Deus está pegando tudo que o profeta Daniel já deixou. Toda a história de Israel, tudo está ligado com a história de Israel. E aí, pegando a história de Israel, ele traz a revelação. Se não tiver história de Israel na mente, não tem revelação de Apocalipse nem de mais nada. Então, se não quiser ler Antigo Testamento, ler e estudar, não precisa ler nem Apocalipse, porque vai ficar na mesma, sem entender nada. É o que minha avó fala: não adianta querer entrar no trem andando. Ou você vai para o lugar errado, vai pegar o trem errado, vai cair do trem. Não adianta. Ler Apocalipse sem Antigo Testamento é pegar o trem andando. Então, meus amigos, eu não sei se eu tive uma dinâmica boa para conseguir explicar aqui o livro de Daniel, mas eu gostaria de fechar trazendo uma atualidade sobre esse livro, que vocês vão ter que ver aí no mapa. Irmãos, esses mapas, esses desenhos que eu faço são apenas ilustrativos, hein? E vamos mapear esses impérios, irmãos. Então, as nações mencionadas por Daniel em suas visões proféticas são hoje, irmãos, a saber, Iraque, Irã, Síria, Líbano, Jordânia, Turquia, Grécia, Egito, Arábia Saudita e outros países ali do Oriente Médio. Então, queridos amigos, todos os países que nós estamos falando, que Daniel mencionou, estão na maioria no Oriente Médio. Grécia vai saindo ali aquela pontinha ali da Turquia, mas está quase, mas a maioria dentro do Oriente Médio.
E todos esses povos estão coligados. Todos esses povos estão unidos porque eles estão debaixo de uma única religião. Eles estão debaixo do islamismo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.